Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos corrigir a questão 23 do Caderno Azul do Enem de 2022, questão de literatura. É, Vamos começar assim como a gente fez a questão anterior. Vamos começar pelo texto, não é? Pelo texto da questão. É, Esse é um texto do Cornélio Pena, é um trecho do Cornélio Pena, de um romance chamado Fronteira. Só para a gente entender aqui como que as informações podem nos ajudar, né? Quando eu bato o olho nisso, se eu sei quem é o Cornélio Pena, eu já tenho várias informações sobre esse texto, sem ler o texto, né? Então, por exemplo, eu sei que o Cornélio Pena é um autor da década de 30, mas que o Cornélio Pena não está vinculado tão diretamente àquilo que a gente costuma aprender na escola como o romance de 30, né? Cornélio Pena tem um romance muito mais psicológico do que social na década de 30. Embora essas dicotomias sejam muito problemáticas, e se vocês estão trabalhando com um bom professor de literatura, ele vai problematizar esse tipo de ideia com vocês, de que um romance social não é um romance psicológico, muito pelo contrário, um bom romance social é sempre um romance psicológico e um bom romance psicológico é sempre um romance social. É, mas na história da literatura brasileira, o Cornélio Pena ocupa esse lugar de um escritor que trabalha na década de 30 com romances não tão imediatamente sociais como outros escritores da década de 30, como o Jorge Amado, como o Graciliano Ramos ou José Lins do Rego. Enfim, embora dizer que o romance do Graciliano Ramos não seja um romance psicológico, seja também um absurdo, não é? Mas é isso que normalmente se diz na escola como forma de mapear e de sistematizar os autores. Então vamos ler o texto do Cornélio Pena. Ele diz assim para a gente: Mas seu olhar verde, inconfundível, impressionante, iluminava com sua luz misteriosa as sombrias arcadas superciliares, que pareciam queimadas por ela. Dizia logo a sua origem cruzada e decantada através das misérias e dos orgulhos de homens de aventura, contadores de histórias fantásticas e de mulheres caladas e sofredoras que acompanhavam os maridos e amantes através das matas intermináveis, expostas às febres, às feras, às cobras do sertão indecifrável, ameaçadores sem fim, que elas percorriam com a ambição única de um pouso onde pudessem viver por alguns dias a vida ilusória de família e de lar, sempre no encalço dos homens, enfebrados pela procura do ouro e do diamante. A primeira coisa, talvez, que chame nossa atenção aqui é que o texto é uma frase só, né? É uma frase muito longa, mas é uma frase só. Eu vou voltar no final a esse fato, mas primeiro é muito importante que vocês entendam isso. O texto tem uma frase só. E nessa frase, o que que acontece nessa frase, né? Essa frase diz respeito à descrição de um olhar, né? O seu olhar verde. A gente não sabe de quem é esse olhar, porque a gente não tem o romance, a gente não leu o romance inteiro. A gente não sabe de quem é esse olhar, mas a gente sabe que está falando de um olhar, né? E esse olhar, ele vai ter basicamente dois verbos que vão se relacionar diretamente a esse olhar. O primeiro é esse iluminava, então o seu olhar verde iluminava as sombrias arcadas superciliares, que pareciam queimadas por ela, pela dona do olhar, né? É, E ele dizia sua origem cruzada e decantada através de misérias e orgulhos de homens de aventura, parará, parará, e de mulheres caladas e sofredoras, parará, parará. E aí ele vai intercalando o que que esse olhar nos diz. O que que o olhar dessa personagem nos diz? Ele dizia sua origem cruzada e decantada através de misérias, parará, parará, parará. Ou seja, o que esse olhar nos diz é a sua origem. A origem é, é, dessa situação, talvez do personagem, a gente teria que ter um pouco mais de contexto, mas esse olhar está nos dizendo de uma origem, né? E essa origem que esse olhar nos diz, né? Quando a gente continua lendo, a gente descobre que é a origem de alguém que vive no sertão, né? Ou seja, de alguém que vive no interior do país.
a história de vida dessa personagem, de alguma forma, aparece revelada pelo olhar ao narrador, exatamente porque ele nos diz a sua origem, né? E eu quero chamar a atenção para essa ideia de que esses homens enfebrados pela procura do ouro e do diamante, né? Revelam também o contexto social e a forma por meio da qual o narrador opta por apresentá-la, por apresentar esse contexto social, né? Essa realidade social. Esse trechinho final nos leva muito para um contexto muito próprio da procura do ouro, né? Bom, esse é o texto. E o que o enunciado nos diz? O enunciado fala assim: ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações que refletem a mesma coisa que a gente encontrou na questão anterior. O narrador, o autor do enunciado afirma duas coisas e nos pergunta uma terceira. Só que ele não faz a pergunta por meio de um ponto de interrogação. Ele diz para gente, primeira coisa que ele fala, que o narrador descreve os olhos de Maria Santa. Agora a gente já sabe que a Maria Santa é personagem do livro Fronteira, do Cornélio Pena, perdão, aqui o Pena é com 2 N's. E ele afirma outra coisa, ele afirma que essa descrição, quando o narrador descreve esse olhar, ele estabelece correlações. Essas correlações refletem alguma coisa. Elas nos dizem, elas nos dizem coisas. O que essas correlações refletem? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta dele. Eu poderia reelaborar esse enunciado de alguma forma, dizendo assim: ao descrever os olhos de Maria Santa, o narrador estabelece correlações. Ponto final. O que essas correlações refletem? Ponto de interrogação. Nas questões do Enem, isso é um pouco incomum. Ele normalmente opta por isso, as alternativas completam uma frase do enunciado. O que ele está te pedindo? Ele quer saber o que essas correlações significam. E aí ele te dá cinco opções, ele te dá 5 alternativas. Se acostume a fazer esse exercício de ler o enunciado como continuação da frase. Então ele diz: o narrador estabelece correlações que refletem a caracterização da personagem como mestiça. Não. A rigor, não tem nenhuma informação que nos indique uma descrição física da personagem. A gente só sabe que o olhar da personagem é verde. Mas dizer que o olhar é verde, inclusive, é diferente de dizer que o olho é verde, né? Enfim, eu posso concluir que a personagem tem o olho verde, mas eu não posso afirmar isso categoricamente pelo trecho que está lá, porque o narrador não me disse que o personagem tem olho verde, ele me disse que ela tem um olhar verde. É diferente, né? Então não tem nenhuma informação ali que caracterize a personagem exatamente como mestiça. Embora se a gente for fazer suposições sobre o contexto social a que o texto se refere, a gente pode até eventualmente concluir uma coisa dessas. Mas não tem nenhuma informação lá no texto que nos permite dizer isso. Que as correlações que estão sendo estabelecidas refletem essa caracterização da personagem como mestiça. Eu posso dizer, mais uma vez, que o narrador estabelece correlações que refletem a construção do enredo de conquistas da família? Não. Não porque, na verdade, pelo contrário, o que as correlações parecem nos dizer é sobre a não conquista, é sobre o fracasso, né? Observem que o texto está o tempo inteiro nos falando sobre o quê? Sobre uma busca, sobre buscar chegar, né? Isso fica muito evidente lá no final, quando ele vai falar das mulheres, né? Que as mulheres vão acompanhar esses homens nesse sertão sem fim, né? Elas percorriam com a ambição única de um pouso onde pudessem viver. Se elas estão percorrendo, buscando esse pouso, é porque elas não alcançam esse pouso, enquanto elas estão acompanhando esses homens. Então não tem aqui exatamente essa ideia da conquista, né? Essas correlações, elas refletem a relação conflituosa das mulheres e seus maridos? Não. Não por um fato muito simples, porque, pelo contrário, o que o trecho parece indicar é que, embora a gente possa, em alguma medida, dizer que a relação dessas mulheres que estão acompanhando seus maridos é uma relação muito ruim, muito problemática, o trecho em si
não nos dá a ideia do conflito entre a mulher e o seu marido. Muito pelo contrário, as mulheres estão fazendo o quê? Elas estão acompanhando os maridos e amantes através das matas intermináveis. Não tem a ideia de que elas estão brigando com eles, de que elas estão em conflito. Muito pelo contrário, elas estão acompanhando os seus maridos. E aí, mais uma vez, o narrador estabelece correlações que refletem a nostalgia do desejo de viver como os antepassados? Não. Pelo contrário, o que o trecho parece revelar é o que? É uma sobrevivência desse passado, né? Ou seja, é como se esse passado continuasse. Esse é um desejo constante, que não se resolve, que não tem pouso, elas não encontram o seu lugar de pouso, não é? E por fim, a letra E. O narrador estabelece correlações que refletem a marca de antigos sofrimentos do fluxo de consciência? Sim. Note que logo no início do trecho, o narrador nos diz aquilo que eu falei lá no começo. Qual que é a informação mais importante? O que que o olhar nos diz? Ele nos diz a origem. Ou seja, ele nos diz sobre antigos sofrimentos num fluxo de consciência. Então, o gabarito é a letra E. Observem que a chave aqui é exatamente a palavra origem. E aí fica uma perguntinha dessa alternativa, mais uma vez um conteúdo, né? Que se você não sabe, ou seja, tem uma questão de conteúdo, de informação aqui. Se você não sabe, você pode ficar inseguro em marcar a letra E, que é um fluxo de consciência. Esse trecho é um trecho de fluxo de consciência? O que é um fluxo de consciência? Eu vou dizer aqui de forma bem rápida. Um fluxo de consciência é uma técnica para colocar dentro das narrativas a consciência dos personagens, o pensamento dos personagens. Só que o pensamento do personagem dentro das narrativas é algo que sempre existiu. Ou seja, o autor sempre pode dizer: o personagem pensou, dois pontos, abre aspas e começa a dizer. Ou então fazer um discurso indireto livre, que é uma forma intermediária mais complexa. O fluxo de consciência ele está relacionado a você tentar reproduzir na forma de escrever a maneira do pensamento de funcionar. Ou seja, quando a gente está escrevendo, a gente tende sempre a escrever de forma clara, de forma objetiva, com frases construídas, bonitinhas, né? Com relações lógicas entre as frases e tal. Só que quando a gente pensa, não funciona assim. A gente não pensa com conjunção, a gente não pensa dessa forma, né? A gente pensa de forma muito mais embaralhada, de forma muito mais complexa. E as regras da gramática, elas parecem ser um pouco inadequadas para a expressão direta do pensamento, né? Então, o fluxo de consciência é uma técnica literária que surge no finalzinho do século XIX, no começo do século XX, e que tem a ver com uma forma específica de introduzir os pensamentos de um personagem dentro de uma narrativa. Só que a introdução desse pensamento produz o quê? Produz uma quebra na própria sintaxe das sentenças. Ou seja, as frases, as sentenças, elas ganham formas estranhas da forma tradicional que a gente conhece. E onde é que está isso aqui? Nesse trecho do Cornélio Pena, para a gente dizer que isso é um fluxo de consciência? Bom, está no fato óbvio de que é uma frase só. Uma frase extremamente longa, né? Ou seja, a frase dele não pretende exatamente nos dizer o que a personagem está pensando. Ele pretende nos apresentar o fluxo ininterrupto da consciência do personagem que vai conectando várias coisas, várias coisinhas separadas, várias imagens, várias ideias separadas, para tentar reproduzir, mimetizar a forma como a gente pensa. Obviamente, isso não é inventado pelo Cornélio Pena. Os escritores que vão usar isso de forma mais significativa ou de forma pioneira, talvez. Eu vou citar três nomes aqui, mas esses três nomes, enfim, a gente poderia discutir mais longamente. Mas se te perguntarem assim, quais são os três escritores que começam ou que inventam, embora essa palavra seja estranha, ou que inventam esse negócio do fluxo de consciência. Ou seja, lembrando, inventam o quê? Inventam uma forma específica de introduzir o pensamento, a consciência do personagem dentro da narrativa, por meio de uma tentativa de mimetizar o próprio pensamento.
As formas como o pensamento se elaboram, e, portanto, não pelo encadeamento de sentenças sintaticamente bem organizadas, mas por uma quebra da sintaxe das sentenças. Os três escritores seriam, basicamente, o James Joyce, um escritor irlandês do começo do século XX, a Virginia Woolf, escritora inglesa também do começo do século XX, e o Marcel Proust, um escritor francês do começo do século XX. Eu não vou me delongar nisso, mas isso daqui é só para que vocês compreendam isso. Ou seja, a questão não pede para você dizer o que é um fluxo de consciência. Mas se você não sabe o que é um fluxo de consciência, você pode ter um certo estranhamento em relação a resolução dessa questão. Então, eu já deixo aqui para vocês a realização, vamos dizer assim, de uma das coisas que a gente disse lá no primeiro vídeo. A questão não é sobre informações, mas saber as informações te ajuda a compreender a questão, ou pelo menos a ter mais segurança para dizer a questão. Outra coisa que essa informação nos ajuda, e juntando com a informação do início do Cornélio Pena, é entender o seguinte: lá naquele esquematismo, né, do romance social e o romance psicológico, lembrando mais uma vez, é um esquematismo simplório, a coisa não é tão simples assim. Mas lá naquele esquematismo, se você tem na sua mente aquele esquematismo, você vai ter na sua mente essa ideia de que o Cornélio Pena é um escritor da década de 30 que escreve romances psicológicos. Isso significa o quê? Isso significa que ele é um escritor conhecido por usar fluxo de consciência, em que o fluxo de consciência está presente. O fluxo de consciência é uma técnica do romance psicológico. Então, mais uma vez, se você bate o olho nessa questão e sabe o que é fluxo de consciência, e sabe que Cornélio Pena é um escritor que pratica a literatura, o romance psicológico da década de 30, você vai entender, você vai saber que existe uma chance muito grande de também estar usando o fluxo de consciência, porque o fluxo de consciência é uma técnica do romance psicológico do século XX. Pessoal, é isso. Na próxima aula nós vamos conversar, no próximo vídeo, né? Nós vamos conversar sobre a questão 29, ainda do Caderno Azul do Enem de 2022. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvidas, façam aqui nos comentários, tá bom? Até a próxima, pessoal.